Olá, amigo do canal Jesus Redivivo. Que bom que você está com a gente aqui. E olha só, temos aqui o Evandro. Olá, gente. Tudo bom? Beleza? Olá, mais uma vez, obrigado. Fernanda. Oi, gente, tudo bem? Marcelão. Olá, pessoal, beleza? Cris. Oi, gente, tudo bom com vocês? E nosso convidado, Hudson. Tudo bem? É um prazer. Olá, como vai? Boa noite para vocês. Bacana. Hoje a gente vai falar sobre um tema livre. E seria o tema umbral. E quem pode começar? Olá, gente. Então eu começo a falar, tá bom? Bom, para falar de umbral é um assunto bem interessante que escolheram para nós falarmos hoje. Então eu trouxe um livro da Igorina chamada Imagens do Além. Igorina é de Sacramento, né? É sobrinha de Eurípides Barçanufo. Ela tinha uma mediunidade... como é? Marcelo, desculpa. A mediunidade é desdobramento, né, Wanda? Isso, desdobramento. Igual o tio dela, igual o tio dela, Eurípides, que também tinha, né? Isso. Então, ela nessa mediunidade, junto com a orientação de Chico Xavier, ela começou a desenhar o nosso lar, né? Como era o nosso lar. Então, ela ia para lá, voltava, passava uns rabiscos no papel, para trazer para nós, aqui na Terra, né, tanta informação sobre o nosso lar, porque quem nunca leu o Nosso Lar, o livro, quem nunca se maravilhou com as coisas que estão ali escrito, mas poucas pessoas sabem que nosso lar ainda é situado dentro do umbral, né, ali na periferia do umbral, mas no umbral. Então a Igorina, junto com o Chico Xavier e o seu mentor Lúcio, para explicar como funciona o umbral, ela nos conta que tinha uma árvore em frente à casa dela que foi serrada, né? Uma árvore muito antiga, bonita. Então, quando ela viu aquele tronco serrado, o tronco faz aquelas voltas, né? Então, o mentor dela explicou que ali seria uma boa imagem para explicar nosso lar. Se pegássemos a terra e serrássemos no meio, não só a bola terrestre, mas as camadas em voltas periféricas além da terra, seria também fazer parte da terra. Então, as primeiras camadas, as 3 primeiras camadas, é ainda umbral. Então, temos a crosta, uma camada grande acima da crosta, uma outra camada onde está nosso lar, aí começa as esferas mais luminosas. Então eu trouxe para nós dar uma olhada, não sei se vai pegar o livro. Então, dá para ver, sim. É como se você botasse o compasso no meio, fizesse um círculo e a terra, e depois você fosse abrindo o compasso, né, Evandro? Anéis, né? Cada vez uma abertura maior, né? E aí então, você vai descrevendo as faixas espirituais, né? Então, temos um umbral pesado mesmo, né, na zona bem na crosta da Terra, um pouco além, acima, né? E depois vemos uma região ainda umbral de sofrimento e uma região um pouco já melhor, onde fica nosso lar. Então, que 3 já camadas. Já está saindo do umbral, né, João? Já está saindo. Interessante dizer que essas zonas de sofrimento, chamada umbral, nada mais é do que zonas mentais expelidas pelos habitantes da Terra e também pelos habitantes espirituais, né? Então, para não haver mais umbral, né? Isso vai depender dos pensamentos de todo mundo. Não é isso, meus amigos? Olha, gente, é um tema maravilhoso mesmo, falar sobre umbral, né? E eu gostaria de lembrar aqui uma fala assim, de André Luiz, ao qual ele relata um lugar onde ele esteve, né? Como eu já comentei com vocês, eu sou apaixonado pelo livro Os Mensageiros, que é a segunda obra de André Luiz. E ali, gente, André Luiz relata esse lugar, que na verdade é o umbral, né? Ele está com Anicete, está com Vicente, e ele
adentra essa região umbralina, só que ele tem uma certa precaução a respeito de algumas coisas que ele vê, né? E aí ele conta a respeito de algumas aves totalmente assim enegrecidas, de um barulho ensurdecedor nessa região, né? De espíritos totalmente deformados. Essa imagem que o Evandro postou para nós assim, maravilhosamente bem, né? O Aniceto ele comenta que em volta da Terra, e aí eu lembro lá uma palestra do nosso Marcelo, quando levou um LP, né, um disco lá no Jesus Rede Vivo, em volta da Terra, Ney, ainda existe um umbral, né? E o umbral nada mais é do que o resultado das nossas mentes enfermiças de toda a humanidade, que ainda estão, né, como o Marcelo falou, da questão da condição, né, mental de cada um, né? Então, a Terra, nessa guerra, né, nessas lutas, nessas brigas imensas, projeta esses pensamentos para o espaço, né? E é nós que alimentamos esse umbral lá nas regiões espirituais. Então, o que acontece? Todos que desencarnam vão para o umbral? Não, claro que não, né? Tem muita gente de boa índole que pratica caridade, que faz alguma coisa. Mas nós vemos também que, infelizmente, existem pessoas totalmente voltadas ao mal, tanto na arte de falar, quanto no pensar e no agir, né? E aí, para que serve um umbral? Como eu conversei com o Marcelo já, né? Um umbral nada mais é do que um depurador, né? Ele vai minando essas energias, essa maldade, essa raiva, esse ódio, né? É aquela camada que existe nas pessoas totalmente obscuras, até o momento em que ela fica livre desses fluidos pesados e ela consegue ser resgatados. Porque em algumas situações nós vamos ver que espíritos assim, existem lá aqueles lugares, né, como o nosso lar, como o Campo da Paz, como outras regiões, grandes cidades, né, pequenas cidades ou postos de socorros, que eles batem pedindo ajuda, mas não é permitido. Porque a condição dele é que nem no hospital, né? A condição dele ainda é muito de agressividade, é de muita raiva, de muito ódio, né? Então a gente vem aprendendo com o André Luiz que o que nós temos que fazer mesmo é isso, procurar fazer o melhor, nos inteirar das coisas espirituais a cada dia, a cada momento. José Carlos, é interessante esse assunto, como os outros nossos amigos já comentaram também, porque é uma gama, né, de interpretações que a gente pode ter em relação à zona, né, do umbral. Eu tenho comigo que o plano espiritual ele tem muito planejamento em cima de tudo, né, em cima da vida, em cima da criação. Deus sempre está no comando de tudo, e a gente às vezes para e fica pensando, né? Uma pessoa que de repente desencarna numa situação deplorável, numa situação de acidente, num desequilíbrio, será que de repente para ela chegar numa zona, desculpa, que nem no nosso lar, numa colônia de recuperação total, ela aceitaria as condições que está ali? Será que ela não tributaria? Então, acho que, de uma certa forma, como o Evandro falou, como você já colocou, os nossos pensamentos alimentam, infelizmente, essa zona. Mas eu acho que talvez ela foi, no meu entendimento, nas minhas meditações, procurando entender o que é a espiritualidade, né? Eu fico pensando nisso, que se tudo é tão planejado, eu acho que essa zona do umbral foi até planejada para que houvesse, talvez, da mesma forma que quando a gente vai reencarnar, a gente sofre uma adaptação, quando a gente desencarna, eu acho que a gente também tem que se readaptar, né? E, às vezes, o correto seria ir direto para um hospital, para estar recebendo todas essas condições de recuperação, mas nem sempre nós favorecemos esse transporte direto, né? Então, essa zona, tudo isso é como se fosse uma passagem. E eu também acredito
que tenham espíritos já bem conceituados ali no meio, que acabam abaixando a vibração deles para resgatar esses outros companheiros que já conseguiram se limpar um pouco desse pensamento, observar o que está acontecendo com eles, que não é nada além do mais. Eu acho que as casas espíritas, com os trabalhos que fazem, acaba sendo um elo para que isso aconteça, né? Então, no meu pensamento, fechando assim, eu acho que o umbral está muito ainda dentro da gente, por isso que existe essa zona com muita força, a gente fala, né? Então, eu creio que o pensamento é nossa forma de conseguir tentar mudar tudo, inclusive a nossa forma de pensar ajuda que a gente se reprograme também. É o que eu tenho para colaborar hoje. Fernanda, você gostaria de falar alguma coisa para a gente? Eu quero, gente. Na verdade, acho que a gente está bem sintonizado, porque vocês falaram muito do que eu pensei e do que eu ia falar. Então, aqui eu estou tentando arrumar uma estratégia em relação a tudo isso, e eu pensei no quê? Informativos. O que a gente pode, o que a gente tem hoje na doutrina espírita para as pessoas, principalmente quem não leu a obra espírita, poder saber um pouquinho mais sobre o umbral. E são as obras que o Chico deixou para a gente. A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 obras escritas pelo André Luiz, com a psicografia do Chico, elas abordam muito sobre a região umbralina. E a gente tem bastante informação, inclusive informações que vocês trouxeram agora, muita informação que a gente tem são dessas obras. Então, acho que fica a minha dica aí para vocês lerem isso. E, saindo um pouquinho da obra de Chico, a gente indica também a Memórias de um Suicida, que aí já é uma região umbralina específica, né? Que é da dona Ivone Pereira do Amaral, que o Chico também a conhecia e indicava a obra dela, então por isso que a gente indica também, que é outra fonte de conhecimento para a gente ter. Eu acredito que hoje minha contribuição é essa mesmo, fica a dica da gente estudar. Eu acho que o estudo de hoje em relação ao umbral é muito oportuno, porque a gente vem estudando pensamento e vida, e toda hora a gente está falando de sintonia, de pensamento, de vibração, e o umbral é tudo isso, gente. É a sintonia que a gente emana, a vibração, os pensamentos, é tudo plasmado. É como se a gente fosse, se a gente conseguisse trocar em linhas gerais, né? É como se a gente fosse arquiteto dos nossos próprios pensamentos e a gente emana lá a nossa cidade, né? Então, a gente pode emanar a nossa cidade de luz ou a nossa cidade umbralina, a nossa cidade mais com energia mais pesada. E isso vai depender das obras que a gente tem feito, e justamente o planeta Terra, quando a gente reencarna, é uma escola, né? A gente costuma dizer que quando nós morremos, nós vamos para o plano espiritual, a gente fica na erraticidade. A erraticidade é no sentido da gente estar lá se aprimorando, para quando a gente retornar na Terra, como se fosse uma escola. A gente estuda lá e aqui a gente vem fazer a prova para ver se a gente fez tudo certinho, se a gente está fazendo tudo certinho, se a gente aprendeu, se a gente vai passar de ano. E é isso. E o umbral, se for o caso, é um local de passagem. E só para finalizar, é bom a gente saber também, ter consciência de que, como qualquer lugar do planeta Terra ou do mundo, do universo inteiro, a gente tem que ter consciência que nada está fora dos olhos de Deus. Então, a gente sabe que lá tem muitos profissionais específicos, sempre auxiliando as pessoas. E aí fica aquela nossa imagem de André Luiz, né? Que ele ficou 8 anos no umbral, e quando ele realmente se sentiu, digamos assim, fortalecido, a ajuda estava lá. Na verdade, o que a gente tem que ter em conta é que a ajuda estava lá o tempo todo. Só dependeu do fortalecimento dele para ele poder enxergar a luz, né? E é essa a minha contribuição de hoje. E você, Marcelo? Então, eu vou até agradecer esse gancho da Fernanda aí, nessa situação que ela narrou, pessoal, porque a gente fala muito de umbral e eu penso assim, Ney, nós, lógico que temos uma herança da Igreja Católica, meus amigos vão concordar comigo, e a gente acaba linkando uma coisa com outra. Então,
O que era o céu antes passa a ser nosso lar, o que era o purgatório passa a ser umbral, e o que era o inferno passa a ser as trevas, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? A gente acaba fazendo esse link com a cabeça. E nós temos que pensar, como disse a Fernanda no fim, como os demais amigos também exploraram, que essa questão é muito mais um estado de alma do que propriamente um espaço, né? Lógico que, como a Cris falou, o Evandro colocou também, o Zé, a providência divina acaba destinando para os espíritos que trazem as características internas do umbral, ela acaba destinando um local. Mas é muito interessante você pensar que o Clarencio, que é o ministro de nosso lar, né, tem um cargo na espiritualidade de grande responsabilidade. Ele estava sempre próximo a André Luiz, só que André Luiz não ouvia. Por quê? Por causa do baixo padrão vibratório. O espaço era o mesmo. Mas Clarencio estava num outro padrão de vibração. André Luiz estava aqui, com os problemas dele, com o suicídio inconsciente, com todas aquelas situações que, de repente, o conduziram até aquele local. Mas André Luiz fala no nosso lar que o umbral começa na própria crosta terrestre. Né? O processo vai terminar naquele espaço a que o Evandro se referiu, mas ele começa lá na crosta, porque são aqueles que não cumprem com os seus deveres. Então nós temos que tomar um cuidado, porque os nossos amigos vão pensar assim, o espírita fala, ou o cara vai para o umbral, ou o cara vai para a colônia, ou o cara... As coisas têm que ser pensadas assim. Cada um de nós, dentro da sua individualidade, traz do mundo espiritual uma programação, Ney, para ser cumprida. Não é isso, amigos? Então, isso é como mesmo, se fosse assim. Como se fosse assim. Eu tenho um emprego bacana, certo, Evandro? Tenho um emprego legal. Eu trabalho lá, eu ganho, só que, Ney, eu começo a fazer um corpo mole, parari, pororó, o negócio vai indo, eu vou levando a vida meio na flauta, tal, o negócio vai indo, mas chega um dia que o patrão fala assim, meu amigo, já deu para mim, já acabou, vou te mandar embora, você está fora. Então, às vezes, nós temos uma existência que a gente tem uma série de situações para cumprir e a gente vai levando na flauta. Aí você angaria a dívida, você tinha que estar honrando o seu compromisso em casa, você arruma uma amante no trabalho, você vai criando problemas, né? Então, você chega em casa sem trabalho e com um monte de coisa para pagar. Aí sua mulher fala assim, vai lá no Recursos Humanos, lá naqueles caras que arrumam trabalho, aí eu vou lá, tem uma pessoa bacana, eu chego lá e falo, olha, eu estou querendo qualquer coisa, me arruma qualquer coisa, eu preciso pagar minhas dívidas. Eu tenho muita coisa para saldar. Então tá bom, eu tenho um trabalho, só que é um trabalho pesado, meu amigo. Não, mas agora eu estou querendo qualquer coisa. Eu vou encarar, eu vou cumprir e vou pagar minhas dívidas. Tá bom. Então eu vou te passar um trabalho aí, sei lá, na construção civil. Eu chego na porta lá do meu trabalho, no prédio, dou uma olhada dos caras ralando lá. É peso, é não sei o quê, mas eu tenho minha gira para pagar. Eu vou lá e encaro para o primeiro dia. No segundo eu encaro, no terceiro eu chego no umbral da porta, meu amigo, eu olho lá e falo, quer saber? Tá pesado para mim, não vou pagar mais. Mas é só as dívidas, as minhas dívidas, eu vejo, eu já arrumei outras, eu comecei a trabalhar, já arrumei outras dívidas por conta do que eu ia ganhar aqui, então eu vou largar para lá, vou ficar em casa mesmo, vou viver de seguro-desemprego. O espírito, gente, ele tem a existência, muitas vezes, para cumprir com os seus deveres. Ele não cumpre, ele só arruma a dívida. Ele volta para o mundo espiritual, os benfeitores vão falar assim, Marcelo, você precisa retornar lá, meu filho. Você precisa pagar as suas coisas, você tem débito para pagar, eu vou te juntar de novo com a Cristine, com o Pedro, com o Luiz, você vai reparar suas dívidas ali, meu. Só que quando eu chego aqui, ao invés de pagar o que eu devo, embora esteja mais difícil, eu arrumo mais dívida ainda, eu complico mais ainda a minha situação. Eu fico no umbral. Eu não entro na porta das responsabilidades. E isso não é regredir, que tem muita gente que confunde. Não é. Quer dizer, o que eu estou fazendo é o seguinte, ao invés de reparar e de saudar, Ney, eu estou, na verdade, adquirindo mais problemas. Então, o que vai restar? Se eu venho com uma pauta de coisa para fazer e eu não cumpro com os meus deveres, não adianta eu querer desencarnar, Ney, e esperar que vai vir um anjo do Senhor e que vai me levar para uma colônia maravilhosa. Porque, como disse a Cris aí, como o pessoal disse, se eu chegar, botar um macaco numa loja de porcelana, o macaco vai fazer o maior estrago lá dentro.
Se me levar para uma colônia, eu mesmo vou me sentir imantado a voltar para o umbral. Porque eu vou chegar lá e vou falar, primeiro que não vai estar nenhum dos meus amigos. Não vai estar Evandro, Zé Carlos, vai estar tudo no umbral. Eles vão ficar no umbral, certo? Meus amigos vão estar tudo lá. Aí eu vou chegar no nosso lar, vai ter os espíritos falando calmamente, os benfeitores com postura, e não sei, eu vou começar a me sentir incomodado lá. Então você precisa ter um espaço, um intermezzo, como diz o italiano, para que você possa seguir para essas esferas quando se esgotarem as suas ilusões. Você está cheio de ilusão da Terra. Como é que... Porque o certo, como a Cris falou, e foi muito inspirada, seria a gente desencarnar hoje aqui e acordar lá no hospital, lá de uma colônia, que necessariamente não é nosso lar. Tem milhões de colônias na espiritualidade que podem nos receber. O certo era esse. É isso que Deus espera de nós. Só que não é o que eu faço. Então não é justo aquele que cumpre com os seus deveres ser alçado a uma situação e eu que não cumpri ir atrás dele, ou na carona dele, pegar um amigo meu querido e falar, mas eu sou amigo do fulano, eu vou na... Não é justo. Deus, a natureza não pode saltar. Eu mesmo não vou estar acomodado. Não é isso mesmo, meu amigo Hudson? Então, gente, mas é isso mesmo, Marcelo. A gente tem alguns pontos, né, que a gente tem que lembrar. Uma que nós somos herdeiro do catolicismo, né? Então, a gente já vinha com uma pré-concepção de inferno, né? Então, e o catolicismo é uma igreja milenar, né? Então, a gente vem carregado com isso há muito tempo, que nós temos o céu e nós temos o inferno, e um intermediário que era o purgatório. Na doutrina espírita, né? Vamos falar assim, hoje, que, sei lá, mais ou menos tem 150, 160 anos. Então, ainda é muito pouco para a gente que está estudando a doutrina espírita entender, né, o que é uma região umbralina, né? Ou o que é um umbral, né? Então, o Evandro esclareceu ali direitinho e tal, né, as camadas que a gente tem em volta da Terra. Então, se nós estamos muito ainda ligados às coisas materiais, não se importando com as coisas espirituais, a gente vai carregado com isso na nossa bagagem. Na nossa bagagem, né? Então, e a gente precisa descarregar isso lá, né? E a gente só vai começar a entender sobre umbral no espiritismo, na doutrina, quando a gente lê Nosso Lar, né? Porque até então a gente tinha essa característica de que o umbral era uma região, era um lugar de penalidade, né? E a gente ia ser penalizado, né? Pelas coisas que você não conseguiu exercer ou fazer durante a sua vida encarnada. Aí André Luiz fala diferente, né? Ele fala assim, não, a região lá é um estado emocional de cada um, daquilo que você fez. Então, você carrega com você, quando desencarna, as suas emoções, seus vícios, né? Tudo aquilo que você não aprendeu ou ainda está muito ligado, você cria esse ambiente, né, que fica na crosta da Terra ou mesmo na Terra, como você mesmo disse, Ney. Na Terra mesmo. Por quê? Porque é esse estado que você se sente. Você ainda não desapegou das coisas materiais, então você fica muito ligado a tudo isso. A gente tem exemplos muito fortes, principalmente quando a gente conversa em sessões de desobsessão, que espíritos ainda estão ali, por exemplo, fazendeiros que não estão ligados ainda na crosta terrestre, na sua fazenda, cuidando da plantação, e ele já morreu há 100 anos. Ele ainda está lá. Quer dizer, ele criou essa imagem. E como é que se sai dessa imagem? A grande importância que André Luiz nos fala, ele fala assim, como é que você sai disso? À medida que você começa a olhar para você, para dentro de você. Né? Você começa a eliminar os seus defeitos, os seus vícios. E a hora que você consegue isso, você consegue ver a luz. E na crosta da Terra, ou na Terra mesmo, como a gente vê muitos espíritos ainda ligados
achando que não morreram. Muitos. E eles ficam ali. Por quê? Aquilo é o ambiente dele. Aquilo ele faz. Então, agora, um espírito de luz, ele caminha em qualquer lugar. O que a gente precisa para mudar? Nós temos melhores do que nós fomos ontem, né? Melhores com as nossas vaidades, com as nossas menos egoístas, né? Trabalhar isso em nós. Essa é a modificação. É isso, Ney. Muito obrigado. E Obrigado, gente. vemos você aí na próxima semana. Muito obrigado. Okay. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigado. Um beijo no coração. Tchau.